Fala pessoal, tudo bem com vocês? A partir de agora começa o programa Play no Enem em parceria com o Claretiano Rede de Educação. Então partiu estudar! E a aula de hoje é Geografia, Noções Básicas com o professor José Vitor Rossi Souza. Olá, eu sou o professor Zé Vitor da disciplina de Geografia e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com conteúdo sobre noções básicas de cartografia, que é bastante recorrente no Enem e nos vestibulares. Nessa aula, nós vamos discutir um pouco da história da cartografia, dos elementos do mapa, dos paralelos e meridianos, latitude e longitude, sobre os fusos horários e, por fim, vamos conversar um pouco sobre as projeções cartográficas. Primeiro, se nós formos pensar nas questões básicas da cartografia, é preciso começar pela necessidade que existe ao longo da história dos seres humanos de representação do espaço em que se vive. Eu trouxe um pouco da história da cartografia, bastante simplificada, mas para mostrar para vocês que ao longo da história da humanidade, os seres humanos produziram alguns mapas para representar o lugar em que viviam. Aqui eu trouxe o mapa de Gassur, que é um mapa bastante antigo, que data mais ou menos de 2.500 anos antes de Cristo e que foi considerado um dos mapas mais antigos do mundo. Esse mapa ele foi produzido em argila cozida, um material bastante incomum se nós formos pensar para a produção de mapas atualmente. Mas esse mapa, assim como todos os outros, eles têm algo em comum. Em todos eles há componentes espaciais para pensar a localização, a distribuição, a extensão. Ou seja, em todos eles fica evidente a necessidade do ser humano em representar o seu espaço. No próximo mapa, por exemplo, avançando um pouco no tempo, nós vemos as cartas marítimas, as cartas, por exemplo, das Ilhas Marshall, em que foram utilizados alguns materiais, como varetas e como conchas, em que cada um desses elementos mostravam componentes espaciais. É um mapa bastante diferente do que a gente viu anteriormente, mas ele também pode ser considerado um mapa. Se nós formos comparar com os mapas que nós temos atualmente, ele praticamente não tem nada em comum. No entanto, ele também pode ser considerado um mapa, porque através dele era representado o espaço em que se vivia. Um outro exemplo que nós temos aqui, o mapa Mundi de Hécateos, de 500 anos antes de Cristo. O que a gente consegue perceber nesse mapa? Um pouco da região sul da Europa, da Ásia, que é a região do Oriente Médio, e também o norte da África. E aqui fica evidente, na região central, aquilo que nós chamamos hoje de Mar Mediterrâneo. É um mapa incompleto? Não podemos considerar um mapa incompleto. Porque, nesse momento, no contexto em que ele foi feito, o mapa representava as regiões que eram conhecidas por aqueles que representavam o espaço. Então, o mapa ele traz as regiões mais conhecidas, ou as regiões conhecidas das pessoas nesse contexto. Avançando um pouco, nós temos aqui o mapa Mundi do Waldseemüller, do Martin Waldseemüller, lá de 1507. Então, demos um salto no tempo e a gente consegue perceber aqui um mapa com formas, com figuras e formato dos continentes um pouco mais próxima daquela que nós conhecemos hoje. É possível identificar aqui muito claramente a representação do continente africano, a representação do continente europeu, do continente asiático em algumas partes e até mesmo da América. Vamos relembrar 1507, nós estamos falando do início do século XVI, contexto das grandes navegações, em que, mais uma vez, o que está sendo representado é aquilo que era conhecido pelos europeus naquele contexto. Por isso que a América aparece dessa forma. Pela primeira vez, a América é representada nos mapas porque tinha sido um continente recém-descoberto, como a gente já viu em outras discussões, mas ela aparece representada parcialmente. É representada apenas aquilo que era conhecido em relação à América. E outras áreas do mundo que nem são representadas porque ainda não eram conhecidas pelos
povos que estavam representando cartograficamente o mundo naquele contexto. Avançando um pouco, a gente olha uma outra representação do mundo, né? Que é a América Invertida, famoso mapa produzido por Torres Garcia já em meados do século XX. A América Invertida ela vai trazer um destaque para a América Latina, colocando o Polo Sul na parte superior e orientando o mapa de uma forma diferente do que usualmente nós costumávamos ver. O mapa sempre orientado para o norte aparecendo na parte superior e o sul aparecendo na parte inferior do mapa. Aqui não. Então por isso até o nome, a brincadeira de uma América invertida. Inclusive associado a um lema que é nosso norte é o sul, uma brincadeira com as palavras para destacar aquilo que se desejava, a América Latina, que ao longo do tempo não era evidenciada. Na próxima representação que nós temos aqui, um mapa digital disponível na plataforma Terra Brasilis, que é uma plataforma importante para monitoramento do desmatamento no Brasil. Através desse mapa é possível perceber e colocando as camadas para identificar o desmatamento nos biomas, por exemplo, da Caatinga, do Cerrado e também no bioma amazônico. É um mapa, vejam, se nós voltarmos lá ao mapa do Gassur, há 2.500 anos antes de Cristo, eles não têm nenhuma relação, mas nós podemos identificar que o que eles têm em comum é a necessidade, a importância da representação do espaço, seja através das formas mais elementares, por exemplo, utilizando argila cozida, ou através de formas mais sofisticadas do ponto de vista técnico e tecnológico, utilizando mapas digitais interativos como esse. Pensando agora aquilo que nós chamamos de elementos do mapa. Convencionalmente, quando nós olhamos para um mapa, ele possui alguns elementos. Vamos olhar quais são esses elementos. Então, na parte superior, nós temos geralmente o título. O que o título mostra? Ele mostra o tema do mapa. E nesse tema estão incluídos, por exemplo, o que está sendo representado, o ano ou período de representação e também a área que está sendo contemplada naquela representação. Então, é muito comum no título aparecer o país, aparecer o período de tempo, por exemplo, 2010 a 2020, e também aparecer o tema do mapa. Se é um mapa político, se é um mapa sobre cana-de-açúcar, se é um mapa sobre urbanização, isso já vai estar expresso no título. Além disso, nós temos algo que acompanha os mapas, que são as legendas. O que as legendas elas vão mostrar? Uma correspondência de cores, de símbolos, de texturas e que permite ler as informações que foram dispostas no mapa. Então, nós conseguimos perceber aqui que cada uma das cores, dos símbolos, elas têm significados diferentes. Então, por exemplo, para identificar as ferrovias no mapa, eu preciso encontrar essa representação aqui, que através do mapa eu conseguiria perceber onde estão as rodovias e as ferrovias no caso. Além disso, é preciso analisar a escala do mapa, que é um dos elementos que os alunos mais têm dificuldade de entender. Se nós formos definir o que seria a escala cartográfica, a escala cartográfica é uma proporção, é uma relação entre uma medida no mapa e uma medida real. Vamos pensar em um exemplo. O que significa uma escala de 1 para 100 mil? Significa que uma medida no mapa corresponde a 100 mil daquela medida na realidade. Então, o mapa, no caso, em escala, vai mostrar essa relação entre as medidas que estão aqui nessa representação e as medidas que existem na realidade. E podem aparecer dois tipos de escala, aquilo que nós chamamos de escala gráfica e aquilo que nós chamamos de escala numérica. Aqui nós temos um exemplo de escala gráfica, que é essa que aparece como se fosse uma régua, em que você consegue, colocando a sua régua, medir a distância daqui e depois pensar a distância no mapa. E também tem a escala numérica, que nós chamamos, que é aquela escala que aparece como 1, 2 pontos e o número que corresponde na realidade. Então, por exemplo, 1 para 1 milhão. Além desses elementos, desses três elementos,
nós também temos a fonte, que é de onde foram tiradas as informações para se produzir aquele mapa, e nós temos também a orientação. Geralmente, a orientação, como está colocado aqui, ela aparece como uma seta orientada para o norte, mas esse mapa poderia estar orientado para o sul, para o leste, para o oeste. É que é mais comum aparecer os mapas orientados para o norte, mas isso não é uma regra. O mapa pode estar orientado em outras direções também. Seguindo, pensar a questão dos meridianos e paralelos. E aqui há muita confusão, os alunos geralmente têm dificuldade de compreender o que são meridianos e paralelos e o que é latitude e longitude. Então vamos lá, vamos tentar entender o que são essas coisas. Meridiano e paralelo, a primeira coisa que nós precisamos enfatizar é que eles são linhas imaginárias. Os meridianos são linhas que ligam um polo ao outro e, portanto, são linhas que têm o mesmo tamanho. Elas ligam o polo norte ao polo sul. Além disso, os paralelos, eles são linhas também, mas são linhas, no caso, circunferências horizontais que têm o tamanho máximo no equador e diminuem à medida que vão em direção aos polos. Diferenciando meridianos e paralelos, ambos são linhas, só que meridianos têm o mesmo tamanho e ligam um polo ao outro. Paralelos não, cada paralelo tem um tamanho, sendo o paralelo máximo na linha do equador e os paralelos mínimos na região dos polos. Importante também ficar atento ao antimeridiano. O que seria o antimeridiano? É o meridiano que está a 180 graus em relação a um outro meridiano. Então nós temos, por exemplo, o meridiano de Greenwich, que é o nosso meridiano de referência. 180 graus em relação a ele, nós temos o antimeridiano de Greenwich. Aqui, nessa representação, fica bem claro o que são os meridianos e paralelos. Aqui a gente consegue perceber, o meridiano de Greenwich, a 180 graus em relação a ele, nós temos o antimeridiano de Greenwich. E aqui também dá para perceber como que os meridianos são essas linhas de mesmo tamanho que ligam um polo ao outro. Já aqui nós conseguimos perceber como que os paralelos são essas circunferências que têm um tamanho máximo no equador e tamanhos mínimos quando vão se aproximando em direção aos polos. Agora, na sequência, latitude e longitude. Enquanto meridianos e paralelos são linhas, latitude e longitude são ângulos. A latitude como a distância em graus em relação à linha do equador, variando de 0, que é a linha do equador, que é o nosso paralelo de referência, até 90 graus, que é o polo, seja o polo norte, seja o polo sul. Ou seja, a latitude, a distância em relação à linha do equador, ela vai poder variar de 0 a 90 graus, que é a latitude máxima, que é a latitude dos polos. E essa latitude, então, pode ser 90 graus norte ou 90 graus sul. Então, é uma medida em ângulos em relação à linha do equador. Nós medimos latitude a partir desse paralelo de referência, que é o paralelo do equador, que tem, por sua vez, latitude 0. Já a longitude é uma distância em graus em relação ao meridiano de Greenwich. Nós estávamos falando sobre o meridiano de Greenwich, que é a nossa linha de referência. O meridiano de Greenwich tem medida de longitude 0 e a partir dele é contada a longitude. Ou seja, ela vai variar de 0, que é o próprio meridiano de Greenwich, até 180 graus, que pode ser leste ou pode ser oeste. Essa medida, por exemplo, de 180 graus em relação ao meridiano de Greenwich é exatamente aquilo que nós estávamos conversando do antimeridiano de Greenwich. Os alunos sempre perguntam como que eles podem lembrar da diferença entre latitude e longitude. O primeiro caminho seria lembrar que a latitude é a distância em relação à linha do equador e o meridiano é a distância em relação ao meridiano de Greenwich, a longitude. No entanto, tem outras estratégias. Alguns alunos gostam de se lembrar através de que longitude mostra uma coisa mais longe, então
pode variar de 0 a 180 em relação ao meridiano de Greenwich. Ou seja, cada um tem uma estratégia para relembrar disso. O importante é não esquecer a diferença entre esses dois conceitos. E também, nós vamos ver daqui a pouco, saber aplicar a latitude e a longitude nos exercícios que nós vamos resolver. No próximo, aqui a gente tem um exercício olhando para esse planisfério com algumas medidas de latitude e longitude, com alguns paralelos e meridianos, e o exercício é o seguinte: localize o ponto 20 graus de latitude e 120 graus de longitude. Quando a gente começa a analisar isso e a procurar localizar esses pontos, o que a gente percebe? Que nós localizamos 120 de longitude, 20 de latitude, e nós percebemos 4 grandes pontos. Nós temos esse ponto que é 120 graus de longitude oeste com 20 graus de latitude norte. Mas nós temos também esse com 120 graus de latitude leste e 20 graus de latitude sul. Ou seja, nós temos 4 pontos. Então não basta colocar os valores apenas de latitude e longitude. É preciso também indicar se é norte ou sul para o caso da latitude ou se é leste ou oeste para o caso da longitude. Não esqueçam disso, é algo bastante importante. Inclusive a partir dessas indicações, se é norte, se é sul, se é leste ou se é oeste, nós conseguimos identificar se o ponto que o exercício está falando se refere a uma localidade no hemisfério norte ou sul, leste ou oeste. Então essas indicações são bastante importantes. Continuando, aqui nesse mapa nós podemos fazer esse exercício de identificar a latitude e longitude dos objetos, pensando, por exemplo, o caso do avião. O caso do avião, por estar sobre a linha do Equador, ele tem uma medida 0 de latitude e uma medida aqui 120 graus de longitude. E aí preciso indicar 120 graus de longitude oeste. Vamos pegar um outro exemplo, o exemplo do caminhão. O caminhão está aqui em 20 graus de latitude norte e uma medida aqui de 100 graus de longitude leste. Então preciso sempre fazer essas indicações leste, oeste, norte e sul. Continuando, aqui as respostas da localização de cada um desses objetos. Para a gente pensar um pouco sobre o fuso horário. Também o fuso horário é um conteúdo que sempre é cobrado nos vestibulares e geralmente os vestibulares utilizam alguns exercícios de viagens, de deslocamentos para pensar a questão do fuso horário. Mas antes de pensar os exercícios, vamos pensar o que é o fuso horário. O fuso horário ele foi criado porque basicamente a Terra gira. Então foi criado um sistema de padronização para saber como é o horário em cada localidade do mundo. Basicamente, para a gente encontrar a quantidade de fuso horários, é só dividir 360 graus, que seria a volta completa em graus, pelas 24 horas, que é o tempo de duração do movimento de rotação da Terra. Nós vamos encontrar que cada fuso horário tem 15 graus de medida. Ou seja, é como se a Terra girasse aproximadamente 15 graus a cada 1 hora. No entanto, esse é o que a gente chama de um fuso teórico. O fuso real, que a gente consegue perceber no próximo mapa, é que existem algumas adaptações que são feitas pelos países e que mostram que o fuso não exatamente tem essa medida de 15 graus, o fuso real. Vamos pegar um exemplo bem famoso, o exemplo da China. A China, apesar de ser teoricamente cortada por vários fusos, ela adota um único fuso. Se nós pensarmos, por exemplo, o Brasil, os fusos brasileiros também eles não seguem uma linha tão padronizada e são feitas adaptações, por exemplo, entre os estados brasileiros. Então, uma coisa é o fuso teórico, que tem 15 graus de medida cada um deles. Outra coisa é o fuso real.
o fuso real, nós conseguimos perceber aqui essas adaptações que existem entre os países do mundo. Importante, o fuso horário ele vai ter como referência o meridiano de Greenwich, em que a leste do meridiano de Greenwich eu aumento as horas e a oeste do meridiano de Greenwich eu diminuo as horas. Por exemplo, se nós utilizarmos como referência o fuso -3, que corresponde ao chamado horário de Brasília, que sempre aparece nos jornais, vocês vão perceber que esse fuso ele está a -3 horas das localidades que estão no fuso do meridiano de Greenwich, que é o fuso de referência. A leste desse meridiano nós vamos ter localidades que estão com horários mais avançados do que o meridiano de referência, que é o meridiano de Greenwich. Então, as contas que vão aparecer nos exercícios sempre envolvem isso. O que vocês vão precisar considerar nesses exercícios? A diferença de fusos entre os países, entre as localidades que serão colocadas no exercício e também o tempo de deslocamento da viagem. O exercício, por exemplo, pode pedir, tendo como exemplos Maputo, em Moçambique, e Buenos Aires, na Argentina, em que existe um tempo X de deslocamento entre as duas cidades, mas além do deslocamento, é preciso também pensar na diferença de fuso entre as duas cidades. Então, nos exercícios de fuso, é preciso ficar atento aos deslocamentos e às diferenças de fuso. Em alguns exercícios, como um dificultador, também aparece a questão do horário de verão. Para isso, vocês vão precisar somar uma hora nas localidades que, segundo o exercício, apresentam o horário de verão. Então, importante vocês que estão se preparando para os vestibulares praticarem exercícios que envolvem a questão dos fusos horários. Olhando para os fusos horários no Brasil. No Brasil nós temos 4 fusos horários. O fuso horário que corresponde ao -2 em relação a Greenwich, está incluído, por exemplo, o arquipélago de Fernando de Noronha. O fuso -3 em relação a Greenwich, que é o fuso do famoso horário de Brasília, que é utilizado como uma referência no nosso país. Um outro fuso, que é o fuso -4, que engloba aqui, por exemplo, alguns estados da região centro-oeste, também da região norte. E por fim, um estado que engloba o estado do Acre e também uma parte do estado do Amazonas, que é o fuso -5. Então, o Brasil é um país que tem 4 fusos. E os exercícios também podem abordar essa questão. No último tema da nossa aula de hoje, as projeções cartográficas, é preciso considerar que, para transformar a superfície da Terra em um plano, ou seja, transformar algo que é tridimensional em algo que é bidimensional, vão acontecer algumas distorções. Então, em todas as projeções existem distorções. No entanto, é preciso pensar os objetivos do mapa, ou seja, as finalidades do mapa, para buscar quais as projeções que são mais adequadas para cada tipo de representação. Só que não dá para pensar em representação sem haver alguma distorção daquilo que está sendo representado. O mapa ele nunca vai ser uma representação perfeita da superfície terrestre. Então é preciso pensar, a partir das finalidades do mapa, quais serão as projeções dentre os mais variados tipos que vai ser utilizada para a elaboração do mapa. Vamos pensar e analisar agora alguns exemplos de projeções que tem. As projeções elas podem ser classificadas em 2 grandes grupos. Primeiro, em relação às propriedades que elas conservam, e segundo, em relação ao tipo de superfície em que há a projeção. Se a gente for pensar nas propriedades em que conservam, as projeções elas podem ser classificadas em equivalentes, quando conservam áreas, ou projeções conformes, que o próprio nome já indica que conserva a forma dos objetos, ou mesmo as projeções equidistantes, que pelo nome a gente consegue perceber que vai conservar distância, ou mesmo as projeções afiláticas, que buscam uma deformação mínima de forma, de área e de distância. Dependendo das finalidades do mapa, será escolhido um tipo ou outro de projeção, como nós vamos ver em alguns exemplos. Aqui nós temos 2 famosas projeções, a projeção de Mercator e a projeção de Peters.
É possível perceber por esses dois mapas que, apesar de representarem as mesmas áreas, essa representação ela apresenta diferenças. Enquanto que a projeção de Mercator, que é uma projeção conforme, mantém as formas dos continentes, ela distorce áreas. Por outro lado, a projeção equivalente de Peters, ela mantém as áreas, só que distorce as formas. Veja, por exemplo, como o continente africano aparece mais alongado. Por outro lado, a projeção de Mercator, por não conservar as áreas dos continentes, algumas áreas aparecem bastante exageradas, bastante superdimensionadas, como é o caso da Groenlândia, por exemplo. Nos exercícios já foi abordado várias vezes, nos exercícios de vestibular, como que a projeção de Mercator é uma projeção eurocêntrica. Por quê? Porque ela dimensiona, superdimensiona as áreas do hemisfério norte, e aqui no caso um destaque para a Europa, e também coloca a Europa numa das áreas centrais do mapa. Retomando, essas projeções elas retratam a mesma área, só que elas têm objetivos e têm também propriedades diferentes que cada uma delas conserva. Além dessa classificação das projeções a partir das propriedades que conservam, é também possível fazer uma classificação das projeções, como nós vamos ver a seguir, a partir da superfície de projeção. Ou seja, se a superfície de projeção é um cilindro, é um cone ou é um plano. Por isso nós chamamos cada um desses tipos de projeção entre projeção cilíndrica, projeção cônica e projeção plana ou azimutal. Vamos ver as diferenças entre cada um desses tipos. Então aqui nós temos a projeção cilíndrica, que é o caso da projeção de Mercator, que é também o caso da projeção de Peters. Vamos imaginar como que é essa projeção. A projeção cilíndrica, eu consigo observar que sobre a superfície da Terra foi colocado um cilindro, esse cilindro é aberto e essa superfície é projetada nessa superfície aqui. É uma das projeções mais comuns que nós temos. Essa projeção cilíndrica, que, como eu disse, é o caso da projeção de Mercator, a projeção de Peters, é diferente, por exemplo, de uma projeção que acontece através da superfície do cone, que é o que nós conseguimos ver no próximo slide. Que aqui foi colocado o cone, depois esse cone aberto dá origem a essa representação aqui. Veja que, enquanto a projeção cilíndrica é muito adequada para a representação do globo como um todo, a projeção cônica já não é tão adequada a essa finalidade, em que aqui apenas um dos hemisférios, ou praticamente apenas o hemisfério norte está sendo representado. Isso indica que essa projeção ela não é adequada para a representação do globo como um todo. Voltamos à questão de que, a depender das finalidades do meu mapa, eu vou escolher um tipo de projeção ou outro. E por fim, a projeção plana, que é uma projeção em que a superfície terrestre é projetada num plano. E eu tenho a seguinte representação, em que é enfocada apenas uma das áreas do planeta. Essa projeção tem finalidades diferentes das projeções anteriores que foram mostradas. Essa projeção também, aqui no caso, ela é chamada de projeção azimutal polar, por estar enfocando um dos polos do nosso planeta. Se vocês repararem, essa projeção é aquela utilizada para a produção do símbolo da Organização das Nações Unidas, que se utiliza de uma projeção plana. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que ela tenha contribuído para a formação e para os estudos de vocês, e lembrando que essas noções básicas de cartografia relacionadas aos elementos do mapa, latitudes e longitudes, meridianos e paralelos, fusos horários e projeções cartográficas é algo bastante recorrente no Enem e nos vestibulares. Espero vocês na próxima aula. Até mais! Bom, por hoje é só e amanhã tem mais.